Então, meus amores, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à escola literária modernista, tá? Com modernismo. Peguem aí suas anotações e continue aí anotando sobre essa escola. Então, como nós vimos, as vanguardas europeias trazem aí esse movimento de trazer o novo, né? Então, observem aí que nós vamos ter 3 gerações dentro do modernismo. A primeira, que vai de 1922 a 1930, e a gente tem aí a segunda e a terceira. Então, nessa primeira geração, que é a geração que mais, né, a mais radical, digamos assim, porque é embebedada, mais ou menos assim, pelos ideais das vanguardas europeias, essa primeira geração, ou primeira fase modernista, ela é conhecida como a fase heróica ou da destruição. Ela traz aí essa questão radical de que você ia implantar nesse meio uma arte totalmente diferente do que até então se tinha, principalmente em oposição ao romantismo. Então, o que acontecia nesse período que influencia a escrita desses autores? A crise econômica, período entre guerras, né, a queda da Bolsa, a revolta tenentista, a fundação do Partido Comunista, São Paulo como centro econômico e cultural e a Semana de Arte Moderna foram palcos para essa primeira geração modernista. A gente tem também os grupos e tendências da primeira fase modernistas, que foram grupos que se criaram para desenvolver, não, meu Deus, que foram criados para divulgar o movimento modernista. Nós temos aí o Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde Amarelo e o Grupo da ANTA, e o Movimento Antropofágico, né, que é o que a gente mais lembra, porque traz aí essa questão de comer a cultura do outro e traz a Abaporu como elemento principal. As revistas também que tinham esse papel de divulgar os ideais modernistas, foi a primeira, foi a Clesson, tá? E a segunda foi a revista de antropofagia, que todas duas divulgavam esses ideais modernistas e esses grupos também defendiam. Nós temos aí como um exemplo da primeira fase, dessa questão da quebra, da ruptura com a gramática, o poema Pronominar de Oswald de Andrade, que diz: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, a gente observa aí que o Oswald de Andrade, ele traz uma crítica aí à linguagem falada e à linguagem escrita, que até então há uma diferença muito grande, porque a literatura mostrava mais a linguagem da burguesia e o modernismo vem romper. O pré-modernismo já mostrava esses outros brasileiros que não estavam presentes na literatura, que o que se fala mesmo é me dar um cigarro, contrariando a gramática normativa que não aceita que você inicie frase com pronome oblíquo átono. Quais são as características principais desse movimento, dessa primeira fase? Nós temos aí a ruptura com a gramática, a gente vê aí ele iniciando frase com pronome oblíquo, que a gramática condena, o rompimento do acadêmico, né, do academicismo, a questão do tudo certo, correto, ruptura com as estruturas do passado, a busca de uma linguagem brasileira, o experimentalismo. Você agora escreve, você tem várias outras formas de escrever, não é só o romance, você tem aí um leque de textos que você pode experimentar. O nacionalismo crítico e ufanista, que a gente vê que ainda se mantém, porque o modernismo ele nasce em forte combate, oposição ao romantismo. Nós temos aí a liberdade formal, que é a questão dos versos livres, você não tem mais que ficar preso às formas, às regras.
Nós temos aí o uso da paródia, do humor dentro do texto, a valorização do cotidiano e o espaço urbano sendo colocado aí dentro dessa literatura. A valorização do dia a dia do homem negro, do sertanejo, tá? do matuto, então sendo mostrados aí a partir dessas características. E quais são os principais autores desse período? Tá? Quem são os autores que caem dentro das provas como autores da primeira fase modernista? Nós temos o Mário de Andrade, que foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Ele escreveu muitas coisas, inclusive a Paulicéia Desvairada, que foi publicada no ano de 1922. Ele é um dos nomes mais importantes dessa primeira fase do modernismo no Brasil. Ele também escreveu um livro que é marco até hoje cobrado, que é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, traz as experiências do Mário em relação ao folclore. É o livro Macunaíma, que apresenta o subtítulo Herói sem nenhum caráter. É um romance rapsódia que discute a nacionalidade brasileira. E aí, o que é uma rapsódia, né? Como você vê a questão do experimentalismo, eles tinham toda a abertura para escrever da forma que eles quisessem. É uma composição que mistura elementos musicais com elementos do folclore e da cultura popular. E é justamente isso que Mário de Andrade faz em Macunaíma. No livro, ele conta a história do índio que de preto virou branco, né? A história de Macunaíma, que significava um grande mal. Outro personagem, outro escritor muito importante, personalidade muito importante de todos eles, ele era o mais fervoroso, que mais radical em relação ao modernismo da primeira geração, é o Osa de Andrade, que foi escritor e dramaturgo brasileiro. Ele representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua atuação ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. O Ousade, ele escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar, publicado em 1924, que é tão importante para a literatura quanto Macunaíma, de Mário de Andrade, publicado alguns anos depois. Obra de leitura exigente, Memórias Sentimentais representam um dos pontos altos do radicalismo oswaldiano. Esse romance acompanha a vida de João Miramar, uma espécie de caricatura do homem paulistano, das classes abastadas, herdeiro da cultura do café, avesso às coisas brasileiras e fascinado pelo que é estrangeiro, a época da juventude Osa de Andrade. Então você vê aí que ele escreveu poemas e prosas, e a gente tem aí também Manuel Bandeira, que embora permeie em outras escolas literárias, ele também tem uma obra chamada Libertinagem, que ela é considerada puramente modernista. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no Recife em 1886 e morreu no Rio de Janeiro em 1968. No Rio de Janeiro, ele juntou-se a um grupo de poetas intelectuais, entre os quais Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto e Graça Aranha. E juntamente com esses escritores, ele aderiu ao movimento modernista de 1922, no qual teve importante participação. Então, você observa que o modernismo, dessa primeira fase, ela veio quebrar os paradigmas ali movimentado pelas vanguardas europeias. De certa forma, ele assustou alguns dos escritores, muita gente nesse período ficou como se estivesse assim, atrás da janela, vendo esse movimento acontecer e se perguntando se isso ia vingar ou não, para poder opinar. Então, a gente tem aí esse movimento dessa arte, envolvendo aí o grupo dos 5, como eu falei, na literatura Mário e Ousade, e a gente tem o Manuel, que tem uma participação de uma obra considerada totalmente modernista, mas o Manuel também tem influências de outras escritas. Aí a gente tem, fazendo parte do grupo dos 5, a Anitta, a Tarsila do Amaral, o Ronald, que não em dúvida, e o
o Del Pitta, né? Então, a gente observa que eles foram muito importantes nesse processo. Então, a gente encerra aqui a primeira geração modernista, lembrando que nós temos, né, como marco, que muito é cobrado dentro dos vestibulares, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. O Oswald com as suas poesias, né, os seus poemas, e o Mário com Macunaíma, tá? A gente tem aí como destaque a Pauliceia Desvairada, o movimento antropofágico, mas o que vocês precisam guardar é isso, o modernismo ele nasce em oposição ao romantismo, querendo quebrar paradigma, aproximar a literatura mais da realidade brasileira, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver a segunda fase e a terceira fase, ok? Um cheiro no zóio e até a próxima.